O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor público que fizer greve pode ter o desconto no salário referente aos dias parados, caso não haja acordo de compensação. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Antes do pedido de vista, haviam votado o relator ministro Dias Toffoli, admitindo desconto, e o ministro Edson Fachin, que entende que apenas ordem judicial pode determinar o corte no pagamento. Em seu voto, o ministro Barroso afirmou que o administrador público não só pode, mas tem o dever de cortar o ponto. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do próprio poder público. O ministro Edson Fachin abriu divergência. Considerou que cortar o ponto de grevistas do serviço público contraria o direito previsto na Constituição e prejudica a subsistência dos trabalhadores. Se está interpretando que é o trabalhador que deve ir a juízo para buscar o amparo de um direito que a Constituição lhe ampara diretamente. O que eu estou sustentando é que quem deve fazer isto para declarar a ilegalidade ou abusividade da greve é, a rigor, a administração pública. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Se a greve é porque algo não vai bem, o exercício de início de um direito constitucional possa de imediato implicar esse prejuízo de gradação maior, que é o corte da subsistência do trabalhador e da respectiva família. Essa é a minha preocupação, já a presunção da abusividade logo de início. Logo se deflagra a greve, corta-se os vencimentos porque se entende que é abusiva em princípio, até que sobrevenha uma decisão judicial. Eu penso que os vencimentos, em princípio, são devidos até que o judiciário se pronuncie e diga que é ilegal ou abusiva. Mas a maioria dos ministros considerou que a medida proposta pelo relator pode ajudar a prevenir abusos por parte dos grevistas. Eu reconheço, e o ministro Toffoli também, e o ministro Theory também, o direito de greve. O que nós estamos discutindo aqui é quem vai pagar por ele. Quem paga a greve é o contribuinte, né? Porque a escola do menino fica sem aula, serviço público essencial que o cidadão subsidia através de impostos fica sem funcionar. O serviço público tem como característica a continuidade pela sua necessidade. Então, o serviço como o da saúde, se é uma paralisação e de imediato não se antepõe as medidas necessárias, as providências necessárias para que se garanta, eu nem diria o custo financeiro, mas o custo social e o custo de vida se faz com aquele que nada tem a ver com o problema entre a administração e o seu servidor. Bom, e quem está aqui no estúdio para comentar a sessão de ontem, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Gisele, sobre essa possibilidade de compensação, o que o STF definiu? Bom, na fixação da tese em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o ponto fundamental do julgamento é o dever do administrador público proceder aos descontos, no caso do servidor, que acaba aderindo aí ao movimento paredista. Então, é um dever da administração descontar os dias parados. No entanto, esse dever ele deixa de existir quando existe a possibilidade de compensação formulada ali entre o servidor público e o administrador. Quais seriam essas situações, Érica? Ao invés de ter os dias descontados, ele poderia, então, o servidor que acabou aderindo ao movimento paredista, ele poderia compensar isso de uma outra maneira, trabalhando determinadas horas para poder compensar aquele período que ele ficou parado em razão da suspensão do vínculo funcional que ele tem com a administração pública. Então, o Supremo Tribunal Federal deixou claro que é dever o corte do ponto e deve haver, então, o desconto desses dias parados na remuneração do servidor, mas isso pode deixar de acontecer em algumas situações. Uma delas é quando há a questão da compensação. Outras hipóteses aconteceriam nesse sentido
quando o poder público ficar caracterizado que o poder público agiu de forma ilegal, que há uma conduta recriminatória do poder público e, de alguma forma, o poder público está abusando, né? Está sendo abusivo, como nas hipóteses de não pagamento de salário, por exemplo. E, nesses casos, não haveria, então, desconto dos dias em que não foram trabalhados em razão da greve. Gisele, existe alguma regulamentação do direito de greve do servidor público? Não, esse direito ele é assegurado na Constituição Federal. No entanto, a Constituição Federal estabelece que esse direito tem que ser exercido nos termos da lei. Isso está no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trata da administração pública. O grande problema, Érica, é que não existe essa legislação. Há uma omissão legislativa no que diz respeito à regulamentação do direito de greve do servidor público. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar esse tema e, diante dessa omissão legislativa, aplicou-se a Lei 7.783, que é de 1989, e que regulamenta o direito de greve no setor privado aos servidores públicos, enquanto essa omissão legislativa não vier a ser suprida. Então, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que aplicam-se os mesmos parâmetros estabelecidos na lei que regulamentam o direito de greve do setor privado no que diz respeito ao setor público. E uma das questões que, na verdade, consta na lei em relação ao setor privado é exatamente essa possibilidade de desconto dos dias parados. Então, o caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Ficou entendido, então, que é dever do administrador cortar o ponto, ou seja, descontar os dias não trabalhados daqueles servidores que aderiram à greve. Tá bem, Gisele, você permanece aqui. Obrigado, por enquanto, por essa explicação.